Programa Diálogo com Edibo Bernardes. Apoio Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Itatiaia. Eu estou recebendo no programa de hoje o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vignoli. Obrigado, secretário, por falar conosco aqui na região de Ribeirão Preto. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês, saudar o Grupo Tati e o importante jornalismo que vocês fazem. E também a TV Clube Band, que esse programa também é veiculado na TV Clube Band de Ribeirão Preto. Bom, certamente... quando você assumiu em janeiro de 2018, não era isso que você esperava para a Secretaria de Desenvolvimento Regional, né? Provavelmente você tinha outros planos. Sem dúvida, a gente teve um ano de 2019 de desenvolvimento, de muitos projetos, e 2020 foi um ano marcado pela pandemia. Portanto, todos nós tivemos que nos dedicar a isso, a trabalhar sobre esses conceitos e diretrizes da saúde e mobilizar todas as regiões do estado nesse sentido. Um desafio enorme, muito diferente daquilo que a gente tinha imaginado em janeiro de 2019. Bom, eu me lembro do começo da pandemia, eu acho que lockdown, não lockdown, mas havia a clara intenção de vocês em tentar retardar a disseminação da pandemia para poder equipar, treinar e colocar os profissionais, porque ela chegaria de qualquer forma, não é isso? Sem dúvida. Bom, nós passamos por um momento de construção, de mobilização, de aprendizado, todos nós. Eu me lembro que no início da pandemia, se a gente falasse que mais de 95% da população iria utilizar máscara, iam falar que nós estávamos sonhando, né? E isso aconteceu. As prefeituras também todas tiveram que se preparar com EPIs. Me lembro a grande luta para colocar EPIs no primeiro momento e depois com leitos de UTI da mesma forma, todo um trabalho que envolvia a colocação de respiradores que não existiam nesse número necessário aqui no país, portanto a necessidade de importar respiradores e de RH também, de treinamento em RH, para que a gente pudesse ter gente qualificada para atuar na rede de saúde. Então, um desafio muito grande que São Paulo segue até agora. Secretário, o prefeito de Ribeirão Preto está bravo com a disseminação do vírus em Ribeirão Preto e disse, e está mandando um recado para a população, que se o povo não se cuidar, que se o povo não se preservar, ele vai decretar fase vermelha em Ribeirão Preto, né? Isso por iniciativa dele mesmo, muito embora a gente sentiu de ontem para hoje, reduzindo um pouquinho o número de disseminação. Mas o fato de ter colocado Ribeirão Preto na fase laranja já é uma vantagem enorme para a economia do município, né? Sem dúvida. Bom, eu quero dizer que Ribeirão Preto enfrentou a pandemia ao longo de todo esse período, conseguiu se manter de pé. É evidente que o comércio sofre sempre que tem um aumento de restrições. Nós, a todo momento, buscamos ter o mínimo possível dentro disso, mas quando os números têm essa aceleração contundente, como tiveram ao longo desse início de ano, é inevitável. Essa última reação foi muito boa, né? A região acabou ficando uma semana somente na fase vermelha, os leitos entraram, eu me lembro, segunda, terça e quarta passada, começaram a funcionar e, portanto, levaram a região para a fase laranja agora, mas seguimos com todos os cuidados necessários, né? Que a gente possa manter nessa fase, superar essa segunda onda. A região vizinha aí de Araraquara segue com números muito contundentes de ocupação de leitos de UTI, uma evolução da pandemia que se deu de forma intensa, portanto, devemos seguir alertas ainda durante esse próximo período, mas que já inicia com a esperança da vacinação, que agora vai partir para as pessoas entre 90 e 85 anos e vai seguindo abaixando a faixa etária nesse próximo período.
Ribeirão Preto, no momento, está cercada, né? Porque de um lado Franca, de outro Barretos, de outro Araraquara, e é o centro regional, né, secretário? Quer dizer, tudo acolhe, tudo corre para o município de Ribeirão Preto. O vírus também. O secretário da Saúde de Ribeirão Preto, ele coloca que está com dificuldade de arrumar profissionais para trabalhar, que os profissionais não estão querendo mais entrar naquela vida louca de UTI. É um período que nós passamos depois de um longo processo de pandemia, já são 11 meses, né? Acho que vai bater 12 já, chegar em março já batendo 12 meses, acho que foi no finalzinho de fevereiro que iniciou esse processo. Portanto, todo o time médico existente no estado de São Paulo, no Brasil, no mundo, passa por esse período, por esse longo processo de trabalho. É fundamental que a gente tivesse começado a vacinação por justamente esses profissionais da linha de frente, para que eles possam ter uma moral elevada nesse momento e também uma segurança com a vacinação. Isso dá uma melhorada, mas ainda segue com esse grande desafio de RH. Nós temos feito o máximo possível, conseguimos mais do que dobrar o número de leitos de UTI no estado de São Paulo, mas é sempre um desafio porque envolve também esses profissionais que são tão importantes na área médica. De uma maneira didática, porque a gente ouve falar assim, vamos abrir o leito. A população não entende o que é aumentar o número de leitos. Não é pegar uma cama, colocar num quarto, pôr respirador puro e simplesmente. E já emendando a pergunta, o senhor está sendo muito incisivo e contundente, inclusive a Procuradoria-Geral do Estado entrou no Supremo Tribunal Federal para receber o dinheiro do governo federal em relação aos leitos que foram retirados do governo. Queria que o senhor respondesse, por favor, de uma maneira didática, o que é inserir um leito e, segundo, essa divergência com o governo federal. Bom, o que ocorre é que o Ministério da Saúde faz a habilitação de leitos de UTI com o custeio em um valor padrão em todo o país. Ao longo do segundo semestre do ano passado, mais de 3.500 leitos aqui no estado de São Paulo pelo Ministério da Saúde, dentre 8.000 existentes no estado de São Paulo, portanto, cumprindo aí sua responsabilidade. Ocorre que nessa segunda onda foram desabilitados mais de 3.000 leitos ao longo desse processo, temos cerca de 500 leitos hoje habilitados pelo governo federal de UTI. O que nós pedimos é que possa se restabelecer esses leitos, porque ainda são necessários à população, é como se o governo federal tivesse ignorado essa segunda onda e a assistência de saúde necessitada para a população do estado nesse momento. Portanto, essa ação que nós impetramos hoje no Supremo Tribunal Federal, esse pleito que a gente vem fazendo ao longo de todo esse último mês, para que possa se restabelecer esse processo fundamental. De forma didática, temos aqui no Brasil um pacto federativo e, portanto, a União tem como corriqueiro e constante o financiamento de leitos de UTI como uma questão básica e fundamental para que possa dar assistência hospitalar às pessoas. O papel da União é entrar com o dinheiro, é isso? A União entra com a habilitação dos leitos de UTI e custeia esses leitos durante um período. Portanto, o que ocorreu é como se ao fim dessa primeira onda houve a desabilitação dos leitos pela União e agora ele não habilita novamente esses que foram desabilitados, sendo que janeiro foi o mês recorde de casos no estado de São Paulo, portanto, algo absolutamente inapropriado. E esses leitos valem para hospitais públicos, privados e santas casas? Esses leitos valem para hospitais públicos, privados e santas casas, nesse número que eu coloquei, tudo mobilizado aqui no estado de São Paulo e que pôde deixar com que nenhuma pessoa ficasse sem atendimento ao longo desse período. Tá. Mais recentemente, secretário, a gente tem visto, parece que o presidente da República resolveu assumir e aceitar que existe um vírus, que esse vírus mata, que esse vírus destrói famílias, trabalho, emprego,
e de maneira diferente daquilo que era feito no começo do discurso dele. O senhor acredita que isso está sendo sincero? Ou seja, o senhor vê com bons olhos isso que está vindo da presidência da República? Bom, nós sempre buscamos deixar muito claro, né? É uma questão de saúde pública, fundamental. E é um momento para tratar isso com a seriedade que o mundo inteiro tratou. Portanto, foi maléfico ao combate ao coronavírus sempre que o presidente da República deu algum sinal trocado, né? Questionando, chamando, classificando o vírus como gripezinha, um vírus que matou mais de 220 mil pessoas no país, até um desrespeito com os familiares dessas pessoas. Portanto, nós queremos que ele possa mudar esse entendimento e apoiar o Estado de São Paulo no combate a um vírus que tem deixado tantos óbitos e tanta tristeza aí para as famílias brasileiras. Então, nós torcemos para que possa ser levado a sério. E especificamente em relação às vacinas, que ele se referia àquela vacina da China, suspendeu compra de vacina da China, enfim, desmerecendo a vacina da China, que hoje, segundo vocês mesmos têm divulgado nas coletivas, 9 entre 10 vacinas no Brasil são da Coronavac. Sem dúvida. As vacinas, desde lá de trás, nós podemos recapitular aqui vários episódios, desde ele torcendo contra a vacina, sempre se manifestando de forma pejorativa, vacina da China, vacina do Dória, de forma inadequada. A vacina do Butantan, de todos nós, a própria AstraZeneca, que o Ministério da Saúde, através da Fiocruz, fez a compra, também utiliza o IFA, né, o princípio ativo chinês. Então, completamente inadequadas as colocações dadas ao longo desse processo. O governador João Dória trabalhou muito para que pudesse ter essa vacina uma realidade para São Paulo e para o país, e agora nós estamos conseguindo fazer esse início da imunização no Brasil. Mas poderíamos ter poupado vidas se lá atrás tivesse sido tomada essa decisão de forma contundente. Então, ressalto aqui mais uma vez, não é uma questão política, é uma questão de saúde pública com decisões tomadas de maneira errada pelo governo federal. E o governo estadual, né, de maneira bem positiva, bem dinâmica, né, o governador João Dória especificamente, conseguir esses mais de 130 milhões de reais para essa nova fábrica do Butantan com a iniciativa privada. Isso é um negócio, eu não me lembro de ter visto isso no país, eu não me lembro de ter visto um projeto desse no país, desde a época do Doe Ouro para o Bem do Brasil, né? Eu não me lembro de ter visto absolutamente nada nesse sentido junto à iniciativa privada. Bom, sem dúvida é algo que tem que ser avaliado e eu também não vi, eu da mesma forma que foi colocado por você, eu comungo dessa visão, acho que é algo que vai ter que ser analisado ao longo desse próximo período. E seguramente nós vamos ter o Butantan a partir de setembro, no mais tardar em outubro, já produzindo o IFA da Coronavac, sem termos que depender especificamente da vinda do produto da China, é isso? Justamente, né? Nós estamos ainda recebendo o IFA da China, o Butantan está trabalhando até mesmo com doação privada, uma nova fábrica para essa produção, e nós vamos começar a produzir isso muito em breve aqui no Brasil, podendo ter essa vacina não só para esse ano, mas anualmente, né? Nós sabemos aí de que forma vai ser ao longo desses próximos anos, o Butantan como um grande produtor dessa vacina, levando sua tradição de 120 anos, sua credibilidade para poder preservar a vida dos brasileiros. Da mesma forma, divulgada pelo nosso conterrâneo Dimas Covas, que a produção da H1N1 vai bater recorde esse ano no Butantan, provavelmente 1 milhão de doses por dia. Secretário, nós estamos indo para o final, que eu prometi para a Kathleen da gente terminar. Eu só não gostaria de terminar sem antes o senhor falar um pouquinho da volta às aulas. O senhor deve ter participado, é claro, desses estudos, junto com o secretário Roscielli, junto com o comitê, e o senhor está seguro, quer dizer, essas crianças não colocando 100% na sala de aula,
colocando álcool em gel, uma mesa maior, com distanciamento maior. O senhor está seguro com relação a essa volta à aula das crianças? Bom, é fundamental essa pergunta. O Estado de São Paulo se preparou para isso, está fazendo de maneira segura, o mundo todo tem feito, nós seguimos esses protocolos. A educação é uma prioridade e o impacto que é gerado nessas crianças, se não tem as aulas, se seguem sem esse funcionamento, é dado para a vida toda. Portanto, nós estamos seguros, estamos aplicando todos os protocolos e vigilantes, evidentemente, com cada uma das localidades, com qualquer tipo de suspeita de caso, com qualquer tipo de ação, sempre prontos para agir. Então, nós vamos com muita cautela, com muita preocupação, mas também com muita consciência de que esse é o caminho certo a ser tomado. A gente vê alguma resistência através de pais e alunos ainda, pouca coisa, por ou desinformação, ou insegurança, ou qualquer outra coisa. Mas o embate com a POSP já está encerrado ou ainda continua? O embate se dá muito por conta de uma greve dita por eles, né? Na verdade, nós seguimos com a nossa proposta de volta às aulas e avaliamos que não houve uma adesão consistente dessa greve deles. Os professores estão fechados que aula queremos receber os alunos. Sim, a gente teve uma adesão baixíssima dentro do número de escolas, no cômputo total do estado de São Paulo, e os professores têm se mobilizado para isso. Muito obrigado, secretário. Agradeço as suas mensagens aqui para a região de Ribeirão Preto e espero oportunamente que possamos falar e voltar com outro tipo de notícias, com notícias mais positivas em termos de desenvolvimento regional. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês, de levar informações para a região de Ribeirão Preto. Estamos aqui sempre à disposição, em nome do governo Dória. Eu vou chamar o nosso intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já! Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O Mousse Cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Valorize o perto, valorize o próximo. Nós, empresários e comerciantes, nos reinventamos, nos desdobramos, juntamos força e criatividade para permanecer perto em um momento tão importante. Valorize aqueles que continuam ao seu lado, servindo, garantindo que você sempre esteja abastecido de cuidado e carinho em momentos como este. Valorize o comércio local. Ele depende de você. Realização: Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, trabalhando para que todos possamos superar esses momentos difíceis. Voltamos a apresentar Diálogo, Apoio, Valorap, Acirp, Mousse Cake. Depois dessas falas do secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, é sempre bom a gente salientar que a prevenção continuará sendo, por muito tempo, a maior e melhor solução, inclusive depois das próprias vacinas. E aí a gente tem palavras nesse aspecto que a doutora Margarete Dalcomo falou para a gente numa oportunidade atrás. Dê uma olhada. Eu acho a nossa grande arma, né, eu disse isso muitas vezes, né, a nossa grande arma para fazer face a essa epidemia, né, uma epidemia dessa natureza, com essa alta taxa de transmissão, lembrando que alguém doente não transmite só para uma outra pessoa, né, pode transmitir para 3 ou mais pessoas, nós só consideramos a epidemia, digamos assim, razoavelmente controlada quando a taxa de transmissão, esse RT do qual vocês nos ouviram falar tantas vezes, está abaixo de 1. Ou seja, quando uma pessoa ou 100 pessoas transmitem para menos de 100 outras, né?
Então, quando ele está muito perto, como hoje está ocorrendo com a interiorização da doença no país, em muitas capitais, como o próprio Rio de Janeiro, né, com esse RT muito próximo de 1, ou seja, 100 pessoas transmitem para 90 ou 95 outras, isso ainda é uma taxa de transmissão considerada muita. Então, o perfil com o qual a epidemia se estabeleceu no Brasil, a heterogeneidade com a qual ela se disseminou, a rapidez com a que ela se disseminou, isso era previsível. E a nossa grande arma sempre foi o SUS. O SUS teve que responder por 80% dessa demanda e desse desafio. Só que o SUS entrou nessa epidemia de maneira muito desfavorável. Embora fosse a nossa arma mais preciosa e poderosa, sem dúvida, mas ele entrou subfinanciado em algumas capitais, não no estado de São Paulo, onde as coisas, sem dúvida nenhuma, foram melhor estruturadas e o são, né? Mas no Rio de Janeiro, por exemplo, as clínicas da família, muitas delas tinham sido desativadas, muitas delas perderam o seu corpo de recursos humanos. Então o SUS entrou como uma arma, sem dúvida nenhuma, muito poderosa, mas muito combalida em algumas áreas, apesar da sua capilaridade, né, que é a preciosidade do SUS, né? O SUS está em todos os locais, em todos os níveis, mas nós sofremos com isso. Sem dúvida nenhuma, né, uma das nossas preocupações desde o início foi exatamente isso a que você se referiu, que foi o exaurimento da estrutura dos serviços de saúde, sobretudo os hospitalares. Então, houve momentos em que realmente teve até mortes de pessoas por não conseguirem ser internadas em serviços de terapia intensiva. Então, sem dúvida, numa doença epidêmica desse peso, né, dessa carga, dessa magnitude, digamos assim, sem dúvida houve perdas que poderiam ter sido evitadas. Então, depois da doutora Margarete, eu acho que o secretário do Estado da Saúde do Estado de São Paulo, o doutor Jean Gorenstein, também pediu para que fôssemos porta-vozes de que a população se contivesse, que a população ficasse no seu lugar, tranquila, calma, sem conturbar, sem bagunçar, sem grandes comemorações e aglomerações. Vamos ver. Todas as coletivas traziam informação, estamos na quarentena. Precisamos continuar as regras de vigilância sanitária, tudo isso. Só que, da mesma forma que a gente faz o plano de abertura, com todas as restrições, diferente daquilo que aconteceu na Europa, Estados Unidos e países do Oriente Médio como Israel, as pessoas fizeram lockdown e saíram para as ruas quando foram liberadas. Mas sem uso de máscara, sem distanciamento, sem evitar aglomerações, e foram para casas noturnas, foram para os bares e restaurantes. Isso, logicamente, promoveu a circulação de pessoas e, com ela, o vírus. Isso é natural. É claro que hoje, aqui no estado de São Paulo, nós temos um plano de São Paulo que tem medidas restritivas. Mesmo nas suas aberturas, são orientadas que as pessoas respeitem as restrições. E é isso que é importante. As pessoas, elas se cansaram desses ritos e, com isso, o cansaço, o desgaste fez com que tudo isso fosse maior do que o medo de adquirirem Covid. Então, nós temos que repensar. A mesma população que nos ajudou a controlar a pandemia no nosso estado, nesse momento tem que ser conclamada. Ela tem que entender que nós temos risco de retornar às fases anteriores. Edmond, esses congraçamentos acontecem dentro das casas. Isso não acontece em via pública, de abraços, beijos e visitas. E dessa maneira, é natural que nós precisamos continuar conscientizando as pessoas, trazendo a elas a responsabilidade. Nós, no início da pandemia, falávamos, fique em casa. Hoje nós estamos falando, olha, se você precisar sair, saia, mas saia com responsabilidade e não traga o vírus para a sua casa, para familiares que muitas vezes respeitam a quarentena, se resguardando por serem de grupo de risco. As pessoas têm que ter consciência. Eu acabei de receber uma ligação de uma moça que teve Covid de forma recente e ela quer abraçar os pais. Ela disse, eu já tive e eu vou até lá abraçar os pais. Quer dizer,
pare e pensa. Ela teve um diagnóstico recente, ela sequer recebeu alta, imagine vocês, e ela quer abraçar os pais. Então, nós estamos orientando adultos. Será que nós vamos ter que fazer de forma diferente? Talvez. Mas nós só vamos fazer de forma mais, e é isso que eu quero que a imprensa entenda, nós não podemos retroagir se nós não tivermos dados que nos respaldem. Nesse momento, nós não temos esses dados. Mas elevou 18%, mas não chegou à ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva ou internações que superem aquela marca de registro de 40 internações para cada 100 mil habitantes. Então, é importante que a gente tenha em mente que existem números que são os números que vão reger condutas mais austeras. Estamos atentos e vigilantes e não deixaremos a população desassistida e desavisada. Nós estaremos e traremos todas as informações. Nós temos que manter essa parceria com a população. Nós precisamos que a população nos apoie, nos ajude. Exatamente isso, Edmo. Nesses congraçamentos que não podem ocorrer, nas visitas para amigos, é só um casal de amigos. Isso não pode ocorrer, especialmente agora. Também o Dr. Sérgio Zimmermann. Dr. Sérgio, que é diretor científico da Sociedade Brasileira de Infectologia, preveniu, falou também como deveriam ser os passos para a gente poder se precaver e prevenir em relação ao coronavírus. O que a gente sabe, o que a gente aprendeu de março até agora, são os 3 pilares de medidas preventivas, que são a higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel, o uso de máscaras frequente e o distanciamento social. Isso nós temos certeza que você consegue mitigar a questão da transmissibilidade do SARS-CoV-2, o novo coronavírus. O resto, a gente ainda está por vir, novos estudos, novas pesquisas, e se você abrir os sites americanos de pesquisa médica, hoje a maioria deles é voltado no mundo todo para a questão do coronavírus, do novo coronavírus, e vários estudos estão em curso. Então nós vamos ter a resposta. O que as pessoas querem é que a gente tenha respostas muito rápidas. É uma doença nova, nós não temos 1 ano de doença ainda. E para a gente construir o entendimento de doença, a gente precisa conhecer a história natural dessa doença. E a gente leva pelo menos 1 ano para saber como é que são realmente a transmissibilidade, as complicações, o diagnóstico, que esse é um outro grande problema no mundo todo, né? Diagnosticar o novo coronavírus de modo adequado. Existem muitos erros ainda e muitos erros de informação técnica que as pessoas não estão se atendo. Então, tem uma série de fatores aí envolvidos. Então é isso. Semana que vem estaremos de volta com mais um Diálogo. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Itatiaia.